Nosso quadro Uma Palavra de Amigo, e eu tenho certeza de que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Agora, uma palavra de amigo. Hoje, baseado no livro de 2 Crônicas, o capítulo 19, versículos 4 e 7. Vamos fundamentar esta leitura bíblica também em Êxodo 23, verso 8. Vamos falar de Lava Jato. Não é aquela operação que fizeram no Brasil que não deu em nada. Não. É a mesma coisa que vai acontecer com esses escândalos que a escola de samba, de Niterói fez em homenagem ao senhor presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, onde cometeram crimes eleitorais, e a gente sabe que não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer nada porque é do lado da esquerda. Do lado da esquerda não acontece nada, a não ser tudo de bom para eles. Mas vamos falar de coisas sérias. Vamos falar de coisa séria, vamos deixar o Brasil de mão e vamos falar de coisa séria. Vamos falar de Lava Jato. Eu creio que essa expressão mencionada pelos meios de comunicação há muito tempo, muitos anos atrás, que não deu em nada, né? A Operação Lava Jato. Mesmo assim, a gente que não soube disso, não soube o real significado disso. Em um salão de cabeleireiros, alguém me contou que estava no salão de cabeleireiros e tinha lá uma pessoa muito exaltada falando sobre a política atual, né? E essa pessoa perguntou o que ela pensava da Operação Lava Jato. A sua resposta foi: com a constante falta de água que estamos passando daqui a alguns anos, será impossível lavar até os carros do passeio nos lava-jatos. Quanto mais um avião, será muita água desperdiçada. Sabe, caros radiovintes, a resposta dessa pessoa seria cômica se tal desconhecimento não fosse triste, né? Então, para evitar uma confusão ou mesmo uma briga, a pessoa me disse que não corrigiu a pessoa, né? Explicando que o nome vinha do fato de a investigação ter começado em uma rede de postos de gasolina usado para movimentar dinheiro ilícito, né? Inclusive o senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi inocentado nessa operação, tá bom? E voltou à cena do crime, como já dizia Geraldo Alckmin. Ainda tem gente que acha que corrupção é coisa desse século, só que essa prática vem desde o tempo de Noé. Por causa do nosso egoísmo, todos corremos o risco de cometer atos desse tipo, envenenando toda a sociedade. Sabe, caros radiovintes, quando a corrupção chega aos altos escalões, prejudica-se a nação inteira em áreas como a saúde, transporte, educação, habitação, segurança. Mas ela começa em pequenas transgressões diárias, como estacionar sem necessidade numa vaga de cadeirante, né, numa vaga de idoso, embolsar o troco a mais no supermercado, desrespeitar as leis de trânsito, né? Ela mancha o caráter de uma pessoa e de toda a sua família e corrói a ponto de enfraquecer um país inteiro. Sabe, caros radiovintes, a vergonha é ainda maior quando a pessoa diz ser cristão, mas vive praticando esses delitos. A leitura bíblica de hoje deixa bem claro que quem teme a Deus não pode agir de forma desonesta. Quando o rei Josafá exige de seus juízes que lembre que estavam trabalhando para o Senhor e prestariam contas ao Senhor, então é necessário se pensar, né? Sigamos o exemplo dele para fazer a nossa parte, para sanar a nossa comunidade. Apesar de a gente viver num país atolado na corrupção, um país
politicamente corrupto, o judiciário é corrupto, os ministros do STF são corruptos, né? Coaduno com as falcatruas, e só Deus mesmo para ter misericórdia. Mas é necessário que nós façamos a nossa parte. É necessário que nós sejamos sal e luz dessa terra. Só Deus pode nos transformar o suficiente para conseguirmos abandonar a corrupção. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Está lá em Êxodo, capítulo 23, verso 8. Reflita sobre isso. ZYC 357, 106,3. Rádio Ondas de Paz Renascer HD. Localizada na Avenida dos Africanos, número 20, São Luís, Maranhão. Telefone 98 987 31 36 96. Ondas de Paz Renascer HD. A rádio do momento.